E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês esse gibi em quadrinhos feito à mão. Um gibi caseiro feito à mão em casa, com papel e lápis. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês a história e fique com o vídeo. Bom, esse gibi foi de um super-herói que eu mesmo criei. O nome dele é Disparo Elétrico. Bom, aqui vocês podem perceber que tem uma bala e que essa palavra fica esparo, mas só que essa bala forma um D, então é disparo elétrico. Essa aqui é a minha empresa fictícia, Lamp Comics, Lâmpada Comics, como vocês veem aí no nome do meu canal, e essa aqui é a capa. Eu vou dar um resumo sobre o que é a história. É sobre um garoto chamado Arnold, que por meio de um elemento químico ele consegue poderes de eletricidade e super velocidade. Então, me digam aí o que vocês acharam. Bom, vai ser um pouco difícil para eu virar aqui as páginas. Bom, essa parte aqui a gente não precisa focar tanto, ela não vai fazer muita importância agora. O que a gente tem que prestar atenção mesmo é nessa parte desses 4 quadrinhos aqui. Bom, ó, a história começa com uma garota chamada Tayla, e essa garota, ela era muito inteligente. Então, a escola dela decidiu dirigir ela para um laboratório, porque ela realmente era muito inteligente. Ela sabia sobre muitas coisas, tipo, mais do que os outros alunos. Então ela recebeu uma vaga para trabalhar em um laboratório chamado Big Cells. E ela tinha um irmão chamado Arnold, que não estava gostando muito da história porque os pais começaram a dar mais atenção para ela do que para ele, por conta dessa vaga no laboratório. Então tá aqui, né? No primeiro dia ela já estava se arrumando para ir pro laboratório, e o Arnold estava com muita raiva, até porque não estavam dando muita atenção para ele. Ela tentou conversar com o Arnold sobre isso, mas ele não quis. Então os pais foram consolar ela, e essa parte aqui o Arnold está indo para a escola. Quando ele chega na escola, ele se depara com um amigo dele, ó. Prestem atenção nesse cara aqui, ó. Esse aqui é o Philip, o melhor amigo do Arnold. E aqui, essa parte, a professora está dizendo que eles vão fazer uma excursão para o laboratório da Big Cells, que é onde a irmã do Arnold trabalha, a Tayla. Então o Arnold ficou com raiva, porque ele vai ser obrigado a ir para isso. Mas ele não queria ver a irmã dele, ele estava com raiva. Então aqui corta para uma cena da Tayla indo trabalhar na Big Cells. Então ela chega aqui e ela fica surpreendida. Ela pergunta onde é a sala que ela vai trabalhar. Então a gente vai ver aqui, ó, nessa parte da história. E nesse momento a gente é apresentado para um homem chamado Manuel. Esse cara aqui, a gente dá o nome dele de Manuel. Quem é ele? Bom, ele é um cientista bem famoso, que a fama dele surgiu por conta que ele conseguiu fazer uma fórmula que poderia curar qualquer tipo de doença. Mas a humanidade ainda não estava muito preparada para isso. Então é claro que essa fórmula, ela ia vir com seus defeitos, é claro. Então várias pessoas ficaram com inveja dele por causa disso. Agora a gente é apresentado os amigos do Manuel, o Jean e o Paul. E a Tayla, como ela queria conhecer muito o Manuel, ela fica muito emocionada. E então o Manuel vai mostrar para ela o laboratório. Aqui tem várias coisas, e a fórmula que ele criou se chama Celulin. Sim, ó. Como eu disse, era uma fórmula que poderia curar qualquer tipo de doença, mas vinha com seus defeitos. A humanidade não estava muito preparada para isso. E qual eram esses seus defeitos? Bom, a fórmula podia curar doenças, mas ela, ao mesmo tempo, poderia causar uma mutação humana. Então, aí já dificulta um pouco. Então, ele aqui fala um pouco sobre esse elemento, e ele revela que acabou perdendo ele, mas eu não tô falando de perder, de não encontrar mais, deixar em algum lugar e se esquecer onde está, não. Ele perdeu porque parou de funcionar o elemento que ele criou. Simplesmente virou uma pura água do nada, sem interferência de nada. Ele estava normal, agindo normal,
até que parou de funcionar, e é isso. Nessa cena ele está conversando com a Tayla sobre isso e a Tayla pede desculpa porque ela tocou no assunto do elemento químico, que parou de funcionar, é claro. Aqui os amigos dele chegam e ele percebe que já está ficando de noite, então já era para eles irem embora. E a gente corta para essa cena aqui, ó. Ela chega na casa dos pais depois do dia de trabalho e ela bate na porta do quarto do Arnold, o irmão dela, porque ela queria conversar com ele sobre isso, né? Porque ele não estava querendo ver a irmã, porque ele estava sentindo muita inveja dela. Então, ela foi pro quarto dormir, pro outro dia de trabalho. Só que ela percebe que o celular dela acaba tocando, bem aqui, ó. Bi, o celular dela tá despertando. Aí ela acaba acordando. Quem será que é essa hora? Ela pergunta. Então, no celular, adivinha quem tá falando? É o Manuel, o cientista. E ele disse que tem uma notícia muito incrível para contar para Tayla. Então ela foi pro laboratório ver que notícia é essa. Quando ela chega no laboratório, eles começam a conversar um pouco e ele revela que o celulin, o elemento químico que ele produziu, acabou de voltar a funcionar. Ele voltou à ativa. Ele estava totalmente normal como antes. Tinha perdido o efeito, mas agora está tudo normal. E aqui ele pede a prova para os amigos. Aí eles comprovam aqui que realmente voltou a funcionar o celulin. Ai, sim, não é, pessoal? Sim, amigo, estou tão feliz por você. E vocês podem perceber que o Pau, ele tá com uma cara meio de tristeza, frustrado, debochado. Sim, ele conseguiu. Cara, e por que ele tá com essa cara? Vocês lembram que eu disse que muitas pessoas começaram a ter inveja do Manuel porque ele conseguiu fazer esse elemento? Então, o Pau, ele tá se fazendo de amigo do Manuel para se aproveitar disso, para ganhar a fama dele. Então ele não é um amigo de verdade, mas o Manuel, ele acha que ele é um amigo de verdade, mas ele não é. Ele acabou tendo inveja porque o celulin voltou à ativa. Então ele vai para uma sala do laboratório ver outros amigos dele. E o que acontece aqui? Ele arma um plano junto com esses amigos para destruir o celulin. E aqui a gente corta para uma cena onde o Manuel está mostrando o celulin para Tayla, explicando mais um pouco sobre o celulin. Então ele apresenta esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui é uma cápsula de mutação que funciona à base de celulin. O que ela pode fazer? Se a pessoa ela entrar dentro dessa cápsula, ela pode sofrer alguma mutação por conta do elemento químico que o Manuel fez, que no caso é o celulin. Isto é uma cápsula, assim, a pessoa pode mudar o DNA dela dentro dessa cápsula. Então, ó, a Tayla pergunta se a gente pode fazer uma mutação humana com um peixe. Tipo, para virar algum tipo de humano peixe. E o Manuel diz que sim, mas com cuidado. Então, chegou no final do dia e eles acabaram tendo que ir para casa. E o Manuel, ele não conseguiu dormir por conta disso. Tipo, o celulin que ele fez, tipo, acabou de voltar a funcionar e ele simplesmente só deixou no laboratório sozinho. Ele não conseguia dormir por conta disso. Então, ele se arrumou de noite para ver o celulin no laboratório. Então, ele acabou ligando para o Jean e para a Tayla e eles vão com ele, com o Manuel, para ver se está tudo bem com o celulin. Mas o Pau não respondeu, até porque ele já estava no laboratório para destruir o celulin, até porque ele estava lá. Então o celular dele acaba tocando, Bi, é o Manuel, mas não deve ser nada importante. Então ele não percebe que o Manuel vai no laboratório para ver o celulin, e ele está indo para destruir isso. Ainda bem que nós temos o cartão de entrada. Desliga isso logo. Oh, eu acabei passando uma parte aqui. Bom, quando eles invadem o laboratório, eles colocam trajes de... Como é que eu posso dizer? Trajes para se esconder das câmeras, para passar despercebido das câmeras. Então, o Pau, o que ele faz? Ele coloca um remédio de adormecimento
no café do guarda noturno que cuidava do laboratório. Então ele acaba vindo, tomando café e caindo no chão de sono, até porque colocaram um sonífero no café dele. Então eles vão para a sala das câmeras e desligam todas as câmeras para não ter provas que foram eles que destruíram o Cellulim. Então tá aqui, ó. Eles acabam encontrando os vidros do elemento e eles acabam resolvendo colocar um ácido muito forte que destruiria os componentes do Cellulim, fazendo ele não funcionar mais. Mas só que nessa mesma hora, quando ele ia jogar, ele não conseguiu porque o Manuel chegou bem na hora que eles estavam tentando destruir o Cellulim. Então ele disse assim, eu posso explicar. Mas ele ficou com raiva e começou a fazer um monte de perguntas sobre o guarda noturno, sobre o que ele estava fazendo. Então o Paul, ele acabou ficando com raiva e disse que ele não vai sair daqui com essa informação, porque senão iria destruir a vida dele. Então ele começou a brigar com o Manuel e acabou sobrecarregando o sistema do laboratório. Então o Manuel acaba ficando com muita raiva e o Paul, ele acaba jogando o Manuel para dentro da cápsula de mutação e coloca o tubo da cápsula dentro de um aquário de peixes. Presta bem atenção nessa cena. Então ele acaba chamando a galera para ir embora e o Jean, que era um amigo de verdade do Manuel, acaba perguntando, mas e o Manuel? E ele disse assim, se vira e continua. Cara, uma parte que eu esqueci de explicar é porque ainda não aparece o super-herói, a parte que o Arnold vira um super-herói para combater o super-vilão que vai ter nesse quadrinho. Por quê? Cara, se eu colocasse todas as páginas nesse primeiro quadrinho, tipo, não ia dar pra grampear. Então vai ser, essa aqui é só a primeira edição e ainda vai ter a segunda, que a gente vai ser apresentado pro vilão e o herói, que no caso aqui é o Arnold. Então, é isso. Então, essa aqui é a história que foi feita por mim. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Cara, por favor, se você gostou disso aqui, deixa um comentário e deixa o like, velho. Deu muito trabalho pra fazer esse gibi. Foi 1 ano fazendo, cara. Então, por favor, velho, dá sua ajuda aí comentando alguma coisa sobre o que você achou, se você não entendeu muito bem, que eu vou explicar por aí. Então, é isso, galera. Falou e fui!